O pecado da idolatria. A idolatria é um pecado e é frequentemente considerado um dos mais graves, pois envolve a adoração de ídolos ou qualquer entidade que não seja o Deus único. A idolatria é vista como uma afronta direta à soberania de Deus, quebrando o primeiro e frequentemente o segundo mandamento das leis divinas. Definição de idolatria. Idolatria é, em termos gerais, a veneração, adoração ou culto a ídolos, figuras ou quaisquer objetos materiais considerados deuses ou representações de divindades. Esse conceito também pode ser ampliado para incluir qualquer coisa que se torne uma prioridade na vida de alguém a ponto de tomar o lugar de Deus. Isso pode incluir a adoração do dinheiro, poder, status ou qualquer outra coisa que desvie a devoção de uma pessoa do divino. Origem e contexto histórico. Desde os tempos antigos, a idolatria tem sido uma prática comum em várias culturas. Nos tempos bíblicos, os israelitas, por exemplo, eram frequentemente advertidos contra a adoração de deuses estrangeiros. A Bíblia hebraica registra inúmeras ocasiões em que o povo de Israel se desviou da adoração ao Deus único, voltando-se para ídolos como Baal e Azerá, resultando em severas consequências. Na Grécia e Roma antigas, a idolatria estava enraizada nas práticas religiosas. Deuses e deusas eram representados por estátuas e imagens, e templos dedicados a esses deuses eram centros de culto e sacrifícios. A perspectiva bíblica. A Bíblia é explícita em sua condenação da idolatria. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos, dados a Moisés no Monte Sinai, começam com a proibição clara da idolatria: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo versículo 20 capítulo 3 e 4. No Novo Testamento, a mensagem contra a idolatria é reforçada. O apóstolo Paulo, em suas cartas, adverte as comunidades cristãs sobre os perigos de adorar falsos deuses. Em 1 Coríntios versículo 10 capítulo 14, Paulo exorta: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Consequências espirituais e morais. A idolatria é considerada um pecado grave porque representa uma ruptura do relacionamento entre o ser humano e Deus. Este pecado implica a transferência da fé e confiança que deveriam ser destinadas a Deus para objetos ou ideias que não podem oferecer a mesma segurança e salvação. Além disso, a idolatria muitas vezes leva à corrupção moral. Cultos idolátricos antigos frequentemente envolviam práticas imorais, incluindo sacrifícios humanos e rituais de fertilidade. Na visão bíblica, adorar ídolos é se desviar da verdade e mergulhar em práticas que desumanizam e degradam a dignidade humana. Idolatria nos dias atuais. Embora a adoração literal de ídolos físicos possa ser menos comum hoje, o conceito de idolatria continua relevante. A sociedade contemporânea pode idolatrar dinheiro, sucesso, celebridades, tecnologia, entre outros. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas e nossos corações pode ser considerada uma forma de idolatria. A mensagem central é que a idolatria desvia a devoção e a fé que deveriam ser dirigidas a Deus. É um chamado constante para os fiéis examinarem suas vidas e prioridades, garantindo que nada tome o lugar de Deus. O fim dos idólatras no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, é o último livro do Novo Testamento e é conhecido por suas visões proféticas sobre o fim dos tempos. Entre os muitos temas abordados, um deles é o destino final dos idólatras. A idolatria, consistentemente condenada ao longo das Escrituras, é retratada no Apocalipse como um pecado que leva à condenação eterna. Condenação dos idólatras. No Apocalipse, os idólatras são mencionados várias vezes como aqueles que não herdarão o reino de Deus e que enfrentarão a ira divina. Em Apocalipse versículo 21 capítulo 8, é dito explicitamente: mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Este versículo coloca os idólatras na mesma categoria que os homicidas e feiticeiros, indicando a seriedade com que a idolatria é vista. O lago que arde com fogo e enxofre é uma metáfora comum para o inferno, representando o destino final dos que persistem no pecado sem arrependimento.